assunto da nossa entrevista de hoje, do nosso quadro Diga Doutor, é sobre prisão de ventre, intestino preguiçoso. A gente convidou o médico Lucídio Leitão, que é gastroenterologista, para tirar algumas dúvidas. Eu já vou aqui chegar mais na nossa sala de visita para a gente conversar com ele, para tirar as dúvidas das pessoas. Muitas dúvidas. Tudo bem, doutor Lucídio? Tudo bem, Ana. Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Obrigada por passar essa tarde aqui, um pouquinho dessa tarde de sexta-feira com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom, esse é um assunto que eu acredito que é bem popular, porque acho que em algum momento da vida alguém já teve esse problema, ou de uma forma leve ou de uma forma mais crônica. Como é que a gente pode identificar, doutor Lucídio, quando que a pessoa ela tem problemas de constipação, de prisão de ventre? Então, Leara, o que a gente mais percebe assim é que as pessoas botam isso no tempo, né? Então, se você defeca menos de 3 vezes por semana, essa pessoa tem constipação. Mas esse conceito tem mudado, assim. Então, às vezes, mesmo aquela pessoa que defeca todo dia, mas que ela tem que botar força, tem que se esforçar, fazer alguma manobra diferente, essa pessoa também tem constipação. Então, não é só a quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro. Não. É também a forma como ela tem essa dificuldade, né? De ir ao banheiro. Não é só a questão do tempo, como eu falei, né? Que era o conceito que a gente tinha antes, né? Se você defecava todo dia, você não tinha constipação. Se você defecava menos de 3 vezes por semana, era classificado como constipação. Mas hoje, mesmo aquela pessoa que defeca, mas é uma pessoa que tem que se esforçar, tem que usar todo o esforço abdominal, tem que mudar ali a posição no banheiro, ou tem que ter a sensação de que defecou incompleto, a pessoa vai lá, daqui a pouco volta de novo, também é classificado hoje como constipação. E esse é um problema genético ou um problema de alimentação? Tem a ver com família ou não? É de hábito mesmo? As duas coisas, geralmente as duas coisas. A constipação é mais frequente na mulher, né? Então é mais frequente na mulher, é mais frequente no idoso. E na mulher, ela tem um componente genético maior. Mas tem a questão também do meio ambiente, né? O que você come, como é que você tem atividade física, a água que você ingere durante o dia, tudo isso também modifica o seu hábito intestinal, né? Bom, então se tem alguma coisa genética, então se o pai ou a mãe tem esse tipo de problema, o filho pode ser que tenha isso? Tem uma tendência maior a ter. Se você, principalmente a mãe com a filha mulher. Essa aí é a passagem mais rápida, assim, da parte genética, né? O homem não, o homem tem menos essa parte genética, porque isso aí está envolvendo também a parte hormonal. Então, é por isso que a constipação é mais frequente em vocês do que na gente. As mulheres acabam sofrendo mais com isso, né? Bom, doutor Lucídio, eu queria que o senhor me explicasse também se a pessoa que tem constipação, tem prisão de ventre frequente, como se fosse algo crônico, isso traz alguns outros problemas ou não? Isso pode se agravar? Sim, pode se agravar. A pessoa esse intestino ele pode se alongar. Veja bem, eu tenho pacientes hoje da terceira idade que ela só defeca se for para o hospital. Então, assim, se a pessoa não cuidar disso logo, cedo, tomar algumas medidas do ponto de vista comportamental, de alimentação, ficar abusando de medicamentos também pode causar dano ao intestino. Isso pode, por exemplo, propiciar a formação de outra doença, como hemorroidas, por exemplo, né? Então, vamos lá, isso pode ocasionar hemorroidas. Diverticulite tem a ver com prisão de ventre ou não? A doença diverticular também pode aumentar a chance da pessoa ter a doença diverticular. Explica o que é a doença diverticular. O intestino da gente ele é para ser retinho, então o divertículo é a formação de uns saquinhos pelo esforço do intestino ali. Pelo envelhecimento e pelo esforço do intestino. E aí pode formar esses saquinhos, e esse saquinho em algumas pessoas pode dar diverticulite, que é o que a gente mais teme, né? Mas é isso aí, a constipação pode levar a outras doenças. Basicamente a hemorroida, que é a mais frequente, né? Quando é que a pessoa deve ligar a luzinha vermelha e dizer, eu preciso cuidar disso? Tem duas situações importantes. Primeiro, se você não tinha constipação, você tinha um hábito intestinal normal e, de repente, você passou a ter constipação. Esse aí é um sinal de alarme. A pessoa precisa procurar assistência médica. Ou se você já tinha constipação e, de repente, essa constipação piorou. Também é outro sinal de alarme, né? Ou se você tinha constipação e, durante a constipação, surgiu sangramento nas fezes. É sinal de alarme, você precisa procurar assistência médica. E
Pessoas, mulheres que acabaram de ter bebê ou estão gestantes, elas também ficam mais propensas, elas têm mais facilidade de ter esse problema? Tem algumas situações que piora. A gravidez é uma, né? E a outra situação muito interessante que a gente vê no consultório, e muito frequente também em vocês, mulheres, é quando viaja, né? Porque vocês, quando saem do ambiente de vocês, o banheiro ali, isso piora bastante. Você se sente mais à vontade no banheiro de casa, é verdade. Né? É sempre melhor no banheiro de casa. Isso é muito frequente a gente ouvir isso. Então, assim, a gente até orienta os pacientes que vão viajar, principalmente que já têm constipação, para usar algum produto para ajudar nas viagens. E quais seriam produtos naturais? Isso? Seriam óleos? O que poderia... Basicamente fibra, né? Basicamente fibra hoje a gente usa. Tentar usar, evitar usar laxantes e irritantes, que são os que danificam o intestino. Bom, doutor Lucídio, a gente tem aqui uma participação muito forte das pessoas. Eu começo aqui com as perguntas, mas aí a gente tem a participação dos nossos telespectadores. E essa participação a gente vai logo para a primeira pergunta. A pergunta da Ana, ela é do bairro Disseu. Olha, muito obrigada aí pela audiência aí do bairro Disseu, um bairro enorme aqui de Teresina. E ela diz o seguinte: gostaria de saber se comer aveia ajuda ou atrapalha na constipação. Então, Ana, comer aveia ajuda. Né? A aveia é uma das fibras que a gente orienta para comer, mas não é só comer aveia, né? Não é só comer fibra. Tem que também tomar água, porque se a pessoa só come fibra e não ingere bastante água, isso vai, às vezes, atrapalhar. Vai atrapalhar. Mas a aveia é uma das fibras que a gente orienta para comer. Aí tem que comer aveia de manhã ou à tarde ou à noite? Como é que funciona? Não importa, assim, pode ser qualquer horário, né? Okay. Pode ser qualquer horário. Vamos para outra pergunta? Tem outra pergunta? Olha aí. Minha barriga fica inchada e não consigo ir ao banheiro por vários dias. É outra Ana, provavelmente, né? É outra Ana lá também, só acho que não é do Disseu. Ela tem constipação, né? Você tem, pelos sintomas que ela informou aí. Quando ela fala barriga inchada, é porque ela deve sentir gases? Você, quando fica com o intestino preso, você também fica mais suscetível a ter gases ou não? Você fica com a sensação mais de distensão abdominal, né? Aquele desconforto abdominal. Às vezes não é só o gás, é pelas fezes retidas mesmo, dá esse desconforto. A maioria das pessoas que tem constipação informa isso para a gente também. E essa paciente tem constipação, tem que procurar ajuda médica, né? Nesse caso. E logo, são vários dias, né, que ela informa. Vários dias. Então tem que tomar logo, tem que procurar logo o médico. E provavelmente mudar a alimentação, os hábitos. Em relação à ingestão de água, doutor Lucídio, qual é a quantidade ideal? A pessoa já tem esse problema. Ela deve tomar mais água ainda do que o que é indicado? Ou isso não tem que tomar mais água. Assim, a maioria das vezes a gente acaba não tomando a quantidade que a gente precisa de líquido, Esquece né? Mesmo, E aí a gente precisa ver como é a situação da pessoa. É uma pessoa que trabalha no ar-condicionado, ela transpira menos, né? Talvez ela precise de menos água, mas se é uma pessoa que tem uma atividade que transpira mais, e também a gente calcula pelo peso da pessoa, né? Mas, em média, eu diria que 2 a 3 litros de líquidos por dia para poder... Aí, quando você fala líquido, aí entra suco, chá... Entra tudo. E aí, o importante para o intestino, o importante não é a pessoa beber 2 litros de uma vez, né? É a pessoa espaçar durante o dia, pequenas porções de água durante o dia. Isso é mais importante do que, por exemplo, a pessoa passar o dia sem beber e chegar em casa e tomar 3 litros de uma vez. Não vai resolver. Isso que é bom você andar sempre com uma garrafinha de água ali, pertinho da mesa, onde você está, que toma 2 golinhos e já vai hidratando o corpo. Esse é o melhor esquema para o intestino. Tem mais perguntas, gente? Intestino preguiçoso, tem muita gente que sofre com isso. Olha só, Rejane, boa tarde. Boa tarde, Rejane. Usar supositório faz mal à saúde? Boa pergunta, Rejane. Rejane, não, usar supositório não faz mal à saúde. Assim, é incômodo, né? É meio desconfortável, né? Mas assim, a gente não sabe por que ela perguntou isso, para estar usando porque está constipada. Se for para constipação, não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. É uma coisa assim, paliativa, né? Eu acredito que a pergunta tem a ver por poder, uma forma de resolver o problema, né? De defecar. Não é a melhor solução para resolver a constipação. Né? Mais pergunta? Ansiedade prende o intestino. Foi a Jesuína que nos perguntou isso. Gente, coloca o bairro aí quando vocês estiverem mandando pergunta. É tão bom a gente saber de onde que a gente está, com quem a gente está falando, que bairro. E aí, ansiedade mexe com o intestino da gente? Ansiedade mexe com tudo, né? Mas mexe com o intestino também. Sim, as pessoas mais ansiosas, mais tensas, elas tendem a ter mais constipação. E existe uma ligação entre isso, né?
Pessoas mais tensas, mais ansiosas, elas tendem a ter, são pessoas que às vezes evitam o banheiro, né? Não vai no banheiro na hora que o intestino pede. Isso é importante também, você ter o horário é muito importante, você educar o intestino ali para aquele horário sempre ir, não falhar nisso, sabe? Ter um horário, ter o hábito, né? Ter aquele hábito. Ok, então, muito obrigada, doutor Lucídio, pela sua participação aqui. Eu espero que a gente tenha contribuído aí com as pessoas que têm esse problema, ou se não tem, para evitar, né? E a gente vai continuar ainda com esse tema, que a gente vai falar sobre alimentação. Muito obrigada, você continua um pouquinho com a gente, que a gente vai para um rápido intervalo, tá? Tá bem, né, Ana? Obrigada.